Filho do paixão, você já passou! Olá, olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Paixão, mas pode me chamar de... Paixão! Olá, olha só meu querido, hoje o nosso assunto é muito importante. Esse sólido especial, ele é muito importante quando o assunto é Enem, recorrente demais, muito importante. E é um cara, vem cá entre nós, convenhamos, é um cara muito tranquilo de se mexer. Não tem diagonal, não tem muito trabalho, ele tem apenas duas medidas importantes, que é esse cara aqui do meu lado, é o cilindro. Isso, o cilindro ele tem um círculo na base, um círculo lá em cima, né, a tampa, e temos também a sua lateral que quando aberta, planificada, será um retângulo. Daqui a pouco vamos falar disso. Mas vamos estudar agora esse rapazinho. Imagine um retângulo. Esse retângulo, ao girar em torno do seu eixo, nos dá perfeitamente, consegue visualizar aí? Um cilindro. Isso, esse é o efeito aqui. Então veja bem, dá uma olhada. Temos então a base desse retângulo, que vai formar o raio do cone, e temos a altura desse retângulo, que vai formar, claro, a altura do cilindro. Vem com paixão e vamos brincar de estudar cilindro. Vem comigo. Olha aí, vamos pensar da seguinte maneira. Esse rapaz que está aí, o que é mais importante do que a área em questão de resolução de exercícios? Saber trabalhar com o volume do cilindro. E o volume desse sólido é a área da base vezes a altura. Guarde assim, é bem melhor do que decorar a fórmula, ok? Área da base vezes a altura. Que figura forma a base de um cilindro? Claro, isso, um círculo. Muito bem, então faz o seguinte, calcula a área do círculo e multiplica pela altura. Qual é a área do círculo, queridinho? Qual é a área do círculo, queridinha? Muito bem, πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos aí, então, o volume desse recipiente, que, claro, é o volume do cilindro, ok? Agora, e a área desse rapaz? Vamos pensar com paixão. Quando a gente abre um cilindro, na verdade, nós temos um retângulo. Olha aí, e duas tampinhas, a tampinha e a base, né? Que aí é o olho de Tandera. Thunder, 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 thundercats. É isso aí, olha só. Veja bem, quero calcular a área de um cilindro. Use o bom senso, principalmente quando o assunto for vestibular, ok? Veja se é, por exemplo, um recipiente para guardar lápis. Se for um recipiente para guardar lápis, não tem tampa. Tem fundo, mas não tem tampa. Se for, por exemplo, uma manilha, um cano, não tem nem tampa, nem fundo. Então tem que ficar atento e usar bom senso, ok? Mas vamos pensar na área total. Para calcular a área desse garoto, nós vamos precisar da seguinte definição. Temos aí a área lateral, que nada mais é do que um retângulo. Como calcular isso? Observe, o comprimento desse círculo que forma a base é exatamente o comprimento desse retângulo. Vamos abrir. Abra o círculo, o contorno, a circunferência, que você vai perceber que ela encaixa perfeitamente no comprimento do retângulo. E claro, a altura do retângulo é a altura do seu digníssimo cilindro. Como calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Pois é assim que a gente encontra a área lateral de um cilindro. 2πr vezes h, comprimento do círculo vezes altura. Pronto, só isso, 2πrh. Agora, se eu tiver a tampa e também o fundo, ou tiver uma tampa, ou tiver o fundo, enfim, πr ao quadrado vezes 2, nós vamos ter 2πr ao quadrado. Área de círculo, πr ao quadrado, 2 círculos, 2πr ao quadrado. Se por acaso eu precisar calcular a área total desse cilindro, basta somar a área lateral mais a área da base multiplicada por 2, ou multiplicada por 1, ou de repente sem multiplicar por nada, dependendo do exercício. Então, pensando nisso, nós temos aí, considerando um cilindro com a tampa, o fundo e a lateral, nós vamos ter 2πrh mais 2πr ao quadrado. E aí, é só colocar 2πr em evidência e nós temos essa fórmula que, por favor, não decore. Você não precisa disso, ok? É só lembrar que se eu quiser calcular a área, eu vou fazer a área individualmente de cada um deles, ok? Vamos fazer um exercício? Acho que vai ser mais legal. Que tal do Enem? Olho na tela! Enem, leia com paixão. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço
dessa manilha é igual a, letra A, R$ 230,40, R$ 224,00, letra C, R$ 104,16, letra D, R$ 54,56, ou seria por acaso a letra E, R$ 49,60? Tá na dúvida? Olha aqui pro Paixão. Não tem desenho, Paixão? Imagina na sua cabeça o que seria uma manilha de esgoto. Nós vamos ter um cilindro completamente preenchido com um buraco no meio. É isso que nós vamos pensar, basicamente isso. Então o Paixão fez um desenho para te ajudar. Dá uma olhada aí do lado. Nós temos então a sua manilha com a sua camada de concreto que está indicado com uma setinha vermelha, ok? Vamos nos atentar aos pontos importantes. Olha aí com Paixão. 2 metros de diâmetro. Se nós temos 2 metros de diâmetro, o raio é 1 metro, ok? Estamos aí indicado a nossa manilha inicial, que é essa aí do centro, a pequenininha, inicialmente sem o concreto, ok? Está indicado com a setinha roxa aqui do lado. 1 metro, o raio do buraco, digamos assim. Bom, a partir daí, nós temos também 4 metros de altura. Então, está indicado em vermelho aqui do lado. Então, nós temos, então, imaginando apenas o primeiro cilindro, sem a camada de concreto. O buraco, digamos assim, 1 metro de raio, 4 metros de altura. Bom, agora nós vamos colocar uma camada de concreto ao redor dele que, segundo o exercício, tem 20 centímetros de espessura. 20 centímetros, considerando que estamos trabalhando com medidas em metros, temos aí 0,2 metros, ok? Bom, agora nós temos tudo que a gente precisa. Temos 2 cilindros, consegue observar? Temos um cilindro inteiro, que é contando a camada de concreto, e também temos o cilindro central, que seria o buraco. Para eu calcular o volume de concreto utilizado nesse cilindro, nós vamos ter que fazer uma conta simples. Pense no cilindro completo, como se ele tivesse todo preenchido, maciço, e retire dali o cilindro que seria o buraco. O que sobra é concreto, não é verdade? Então vamos calcular com Paixão. Se eu considerar o primeiro cilindro grandão com raio 1 metro mais 0,2 metros e altura 4, pronto. E depois eu penso no cilindro menor. Basta subtrair os dois, que o que sobra será. Vamos fazer a conta? Vem com Paixão. Olha ali, ó. Temos o raio do grande cilindro considerando o buraco e a massa de concreto. 1,2 metros. Bom, se eu calcular o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor, eu devo encontrar a resposta que eu estou procurando. Vem com Paixão. Volume é igual a área da base vezes a altura. Π vezes raio, que no caso é 1,2, ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Esse é o volume do cilindro maior. Agora vamos calcular o volume do cilindro menor, do buraquinho, da parte que vai ficar vazada lá dentro, por onde vai passar água e esgoto. Bom, π vezes raio, que é 1, ao quadrado, vezes a altura, que é a mesma, 4. Pronto, ao calcular isso, eu não precisei de fórmula de volume total, nada disso, é só pensar. Bom, calculando isso aí, nós teremos 1,76 π. O exercício nos pede para considerar π como 3,1. Quanto que é 1,76 vezes 3,1? Bom, temos aí 5,456 metros cúbicos. Mas não paramos por aí, porque o exercício não pede volume, ele pede custo da manilha. Bom, se cada metro cúbico é aproximadamente R$10 ou R$10, como ele informa, quanto é 5,456 vezes 10? Isso, R$54,56. O que eu faço com isso, Paixão? Olha, o que você faz com isso? Marca a letra certa. Pronto, tá lá, letra D, ok? Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, faça bastante questão, estude bastante, esteja com paixão e até mais! Oh!